Bem-vindos ao Admira-te, o podcast da Liga BPI. Eu sou a Marta Casaca, comigo Ana Teixeira e hoje, segunda temporada, segundo episódio, muitas histórias para contar, mas é a Ana que vai dizer o que é que nós vamos fazer aqui hoje, não é, Ana? Olá a todos, olá a Marta, é a nossa convidada que não vamos revelar, mas sim, vamos para aqui mais um episódio em que vamos novamente fazer a nossa homenagem, o último episódio com homenagem às nossas navegadoras, que fizeram a sua primeira participação no Mundial Feminino de sempre, com a rúbrica do Mundial que ninguém viu e que nós trazemos aqui hoje, um regresso desejado e também Espanha versus Portugal. Portanto, aqui 3 temas muito interessantes que vos esperam também e venham connosco. Exatamente. E agora arrancamos com a nossa rubrica. Como sempre. Exatamente. Esta que é muito especial. É muito especial. Eu tenho sempre muitas saudades disto todas as semanas. Todas as semanas, não é? Mas nós gostamos de dar esta informação, não é? Passar esta informação, especialmente contigo. Exato. E para a prova. Portanto, vamos lá ao nosso Mundial que ninguém viu, porque Ora. entretanto já terminou. Exatamente. 1, 2, 3... Então, quantas jogadoras é que estão desde a primeira convocatória de 2014 e estiveram agora no Mundial? Sim, foi a primeira convocatória em 2014 de Francisco Neto, depois acompanhou esta geração, 10 jogadoras. Quantas jogadoras que estiveram no Mundial já passaram pelas sub-23? 5 jogadoras. Qual o top 3 de jogadoras com mais minutos? No Mundial, Ana Borges, Carol Costa e Tatiana Pinto. Em qual dos jogos é que Portugal teve mais posse de bola? Vietnã, 69%. Em qual dos jogos é que Portugal rematou mais? A Vietnã também, 29 remates. Qual foi a jogadora portuguesa que mais driblou? Jéssica Silva. Qual o jogo em que a guarda-redes portuguesa fez mais defesas? Países Baixos, 7 defesas. Qual foi o jogo com o melhor ataque no Mundial? A Espanha foi a equipa com melhor ataque, 18 golos em 7 jogos. E qual foi a equipa com melhor defesa no Mundial? Nova Zelândia, só sofreu 1 golo em 3 jogos. 54 segundos. Epá, mas eu não disse as jogadoras, é verdade, que eu tinha aqui as 10 jogadoras: Jéssica Dolores, Carolina Mendes, Fátima Pinto, Diana Silva, Tatiana Pinto, Silvia Rebelo, Patrícia Moraes, Ana Borges e Carol Costa. As 10 jogadoras que vêm com o Francisco Neto desde a primeira convocatória. Portanto, muito interessante também ver que há assim tanta gente a fazer esse percurso. E acrescento aqui também mais uma informaçãozinha sobre o Mundial, que pronto, para as pessoas lá em casa é sempre aqueles dados que são mais difíceis de lá chegar, mas ficam agora aqui com um resumo final, não é? Exatamente. E esperemos que haja mais para o futuro. Ora bem, e agora? Podes por aí. Agora, dar então as boas-vindas, não é? À nossa convidada de hoje. Que vem do Sporting, a Fátima Pinto, de regresso, não é? Como é que preferes que nós te chamemos, Fátima? Fátima. Fátima, Sim, Fátima, sim. Fátima é muito simples. É muito Pronto, simples. Fátima será. Há vários apelidos, mas eu prefiro não partilhar. Deixamos Fátima. Ok. Deixamos Várias que não Fátima. são. As jogadoras são sempre muito simpáticas. Isto no seio da equipa, a malta é sempre muito simpática, mas pronto. Exato. A Fátima é uma das 10 jogadoras, por isso é que eu parei um bocadinho no Fátima Pinto, quando estava a dizer o nome. É uma das 10 jogadoras que vem desse percurso desde 2014 na seleção. E que também esteve no Mundial e deve ter sido uma experiência incrível. Já lá vamos. Bem-vinda. Espero Obrigada. que aproveites este momento e que te divirtas tanto quanto nós e que possas partilhar muito daquilo que é a tua experiência, conhecimento e know-how também com os nossos ouvintes. Expectativas para esta época? Estás de regresso? Sensações, expectativas? Liga BPI? Já começámos? Antes de mais, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Expectativas, acho que vai ser uma liga mais competitiva este ano e isso é bom. Acho que começar por aí também é bom. O investimento de todos os clubes acho que também está-se a notar e já estávamos a comentar da primeira jornada que houve, que foi interessante. Expectativas, quero que isto seja, consigamos ter mais público, por exemplo, este ano. Acho que é um dos objetivos para esta época, conseguir que todos os jogos, e não falo só do Sporting, mas que o futebol feminino em geral, consigamos trazer mais adeptos. A nível pessoal, quero ganhar tudo, o que seja possível. A Supertaça, infelizmente, já não foi, mas acho que foi um bom jogo para as duas Sem equipas. E é por aí, querer ganhar tudo pelo Sporting, acho que é para isso que trabalhamos todos os dias. E também lá está, vieste de lá de fora, não é? De certeza que também vens diferente para acrescentar a esses teus objetivos, não é? Mas desde que chegaste ao Sporting, também aquele Sporting que deixaste nesta pausa, no que é que esse Sporting está diferente também? A treinadora é a mesma, desde quando eu saí, mas temos jogadoras novas, a equipa é diferente, os processos são diferentes. O facto também de ter estado um ano fora
e jogar num registro muito diferente do que é o do Sporting, também agora faz-me ver as coisas um bocadinho diferentes e é sempre bom. Eu gosto do estilo de jogo da Mariana e também uma das razões pela qual voltei, porque sei e identifico muito com esse tipo de jogo e é sempre bom poder estar numa equipa assim. Sim, acabaste por deixar o Sporting na época 21-22. O que é que te levou a tomar essa decisão de sair e ter outra experiência fora de Portugal? Ok. Eu estava muito bem no Sporting e senti que inconscientemente estava a ficar confortável. E eu gosto sempre de desafios e realmente foi um grande desafio. Foi um grande desafio este ano. Pois, mas foi isso. Gosto da competitividade, gosto de coisas diferentes, gosto muito da Liga Espanhola e foi uma das principais razões que me levou a sair. Querias também provar algo mais a ti própria? Era também um objetivo que tinhas? Sim, também. Tinha o objetivo de voltar a sair, consegui fazê-lo. Não correu como eu queria, mas fico feliz de tê-lo feito e de ter saído da minha zona de conforto. Pois era essa também a pergunta que seguia, não é? Se tomavas essa decisão novamente, se soubesses o que sabes hoje, não é? De como tudo correu. Tomava. Se calhar não a mesma equipa, mas voltaria a sair, sem dúvida. Sim, acabou até ali por coincidir com a saída de outras jogadoras. A Andréia Jacinto também saiu, a Joana Marchão também saiu. Já tinha sido antes a Tatiana Pinto também, para a mesma liga, e essa liga que é muito competitiva. Para quem não conhece, a Liga Espanhola é uma liga, além de ser profissional, é muito exigente, muito competitiva, em que os clubes trabalham mesmo e tem um equilíbrio muito interessante. Apesar de, nos últimos tempos, até ter sido sempre a mesma equipa a ganhar, que é o Barcelona, porque está uns furos acima do resto, mas é uma liga que é muito exigente. Falando dessa exigência e comparando com Portugal, o que é que sentiste mais diferença? Honestamente, acho que aqui ainda há jogos que os resultados são um bocadinho desequilibrados. Por exemplo, a nossa primeira jornada ontem houve ali uma diferença significativa a nível de golos, e isso em Espanha é menor. Ou seja, nós já acabamos por descer, por exemplo, a minha equipa, e jogámos com o Atlético de Madrid. Lembro-me perfeitamente que perdemos 1-0 e 2-1. Que está bem, para contextualizar. Acho que ficou em quarto. Sim. O Levante ficou em terceiro e foi à Champions. Exatamente. Exatamente. E é uma liga muito competitiva. Não... Acho que lá às vezes não sabemos o que é que vai ser o jogo. É ir para o jogo sem saber. Aqui às vezes conseguimos prever mais ou menos, às vezes há favoritos, pronto. E lá, obviamente que não falo de um Barcelona, de Real Madrid, que isso já sabemos. Mas mesmo assim eles perdem pontos. Sim, e na nossa casa era muito difícil nos ganhar, por exemplo. Houve jogos que, mesmo contra o Real Madrid, foi um jogo interessante. Tivemos muitos remates à baliza delas e por isso é que aquela liga é o que é, e é por isso que é das melhores do mundo nesse sentido, porque há jogos muito equilibrados e acho que o fator casa lá. O resultado é imprevisível. E o fator casa lá é muito forte. Eu não sei, não consigo explicar muito bem, mas quem o vive, eu já estive lá há 8 anos atrás, se não estou em erro, noutra equipa, e o fator casa conta muito. Eu acho que elas lá têm, em nossa casa, elas vão ver. Quando forem à nossa casa vai ser diferente. Estiveste no Santa Teresa, não foi? Sim, exatamente. E também em termos de adeptos e tudo mais, quando falavas que procuras também mais adeptos aqui para Portugal, também notaste essa diferença, também notas essa diferença lá, essa questão de casa também, os adeptos também sentem isso convosco? Aderem muito. Particularmente a minha equipa, como tínhamos ali muita proximidade com o Bilbao e com a Real Sociedade, não tínhamos assim tantos adeptos, porque pronto, são clubes que têm mais adeptos, mas era giro, jogávamos por todo o país e víamos sempre muita gente a ver os jogos. E qual foi assim o. Pronto, falaste que foi história assim muito exigente, exato, mas assim um desafio. Com os adeptos, olha, conheci um português. Em Vitória. Ele era adepto do. É o João, se ele ouvir, um beijinho para ele. Beijinho, João. Que nós no início da época tivemos um treino aberto ao público e depois tínhamos que assinar umas coisas e dar às pessoas. E eu comecei a ouvir um português a chamar-me. E eu olhei para a bancada e eu estou a ouvir português, estou a ouvir mal. E não, e foi giro porque fiz um amigo lá e ele era adepto do Sporting, sabia que eu tinha ido para lá a vez e foi lá e disse que se eu precisasse de alguma coisa ajudou-me imenso, até porque ele
também trabalha cá em Lisboa e ajudava-me a trazer coisas e levar Olha. roupa e tudo. Esses amigos também são bons. Olha, ajudou-me imenso. Incrível. E assim, em termos de desafios da própria liga, disseste pronto, que era muito mais exigente, não é? Assim, algum desafio que te marcou, algum momento assim que te marcou, que para ti sintas que foi uma prova superada? O mais desafiante lá foi, para mim, e foi uma difícil adaptação, foi, por exemplo, a questão das marcações individuais. Porque eu sempre estive muito habituada cá. Individualmente, a sério? Até o Barcelona faz marcações individuais. Em todo o terreno? Não, todo o terreno não, meio campo. Pois, por exemplo, saída de bola, muita marcação individual forte. E eu estava muito habituada à marcação zonal. No Sporting também nem todos os jogos tínhamos que estar constantemente a defender. E lá o desafio era, nunca havia um jogo fácil. Todos os jogos eram difíceis e tínhamos que estar ali a 1000. E a questão das marcações individuais para mim foi um desafio. Mas no fim da época já senti que, ok, já consegui. Já estavas pronta para fazer. quem vem lá. Fazia sentido para ti? Não. Pois. E acho que isso foi o que foi difícil, porque eu na minha cabeça era um bocado contra aquilo. É desperdício, não é? Porque tenho uma ideia de futebol muito vincada e que gosto muito de jogar assim. E de repente estavam-me a pedir o extremo, abrir espaços, seguir a marcação. E eu dizia ao treinador, mas eles querem que nós façamos isso, para abrir aquele espaço ali, joga 6. Claro. Se eu for atrás da jogadora, vou abrir aquele espaço à frente da defesa. E ele, não. Mas querem conquistar esse espaço. Tens que segui-la. E aquilo, por eu não ter esta confusão interior, custou-me um bocadinho ali a adaptação. Acho que isso foi quando eu aceitei que, ok, vou só fazer o que eles me estão a pedir. Claro. Mas esse trabalho também de aceitar assim também tem que fazer algum sentido, não é? Tiveste também de trocar aí algum mindset para isso também te fazer sentido, senão também não seria assim tão fácil aceitar. Difícil nesse sentido. Por exemplo, na seleção, nós jogamos muito com coberturas, ajudamos-nos muito umas às outras. E se uma é superada, está lá outra. E a questão das marcações individuais era, uma era superada e eu sentia que depois ninguém saía para ajudar. Porquê? Não, a minha está aqui, eu vou ficar aqui. Depois eu ia sempre naquela. Se uma colega era superada, eu ia. Mas depois a minha já ficava sozinha porque ninguém ajustou. Mas esse é o grande problema da marcação individual. Portanto, mas pronto, são identidades diferentes. Portanto... E eles diziam, mas não largues a tua. E eu, então, mas deixa-o a vir conduzir com o espaço todo. Não percebia, não. É difícil. Respira fogo. Nota-se que ficou aí. Ficou. Deita tudo cá para fora, o podcast é para isso. Exato. Pronto, saíste então de Portugal, mas voltaste. Ainda bem. E acabaste por até voltar, como saíste, um clube de topo, um clube que luta por títulos, como estávamos a falar há bocado, já foram à final da Supertaça, estão sempre a lutar também para ganhar a Liga BPI, finais de taças de Portugal e por aí adiante. E quando chegaste à Espanha, acabaste por entrar num contexto completamente diferente. E eu acredito que isso também tenha mudado um bocadinho a maneira como tu vês ou como tu valorizas o jogo e o treino. O que é que sentiste em relação a isso? Olha, em relação ao treino, senti uma diferença enorme. Apesar de estar num clube de topo em Portugal, acho que o físico tínhamos um bocado de déficit nesse sentido. Acho que agora não, acho que estamos a trabalhar muito bem nisso. Mas quando cheguei lá foi duro também nesse sentido. Eu treinava 6 horas úteis de treino, 2 horas de campo, uma de ginásio de manhã e à tarde igual. E era, isto aqui trabalham muito a sério. A questão de cá lutar por títulos e lá estar a lutar pela manutenção, que era claramente o objetivo, era a manutenção, faz-nos ver e perceber o jogo também de maneiras diferentes, não é? A abordagem é diferente porque lá está, ali não há margem para erro. Claro, quando quer ser campeão também não há muita margem para erro. Mas ali é a constante pressão de qualquer pontinho que conta. É uma luta constante de estarmos ali. E são várias as equipas que também... Eu acho que o campeonato espanhol está um bocadinho dividido. Temos o Barcelona, depois temos ali mais 4 equipas que estão nos lugares mais acima. E os campeões. Exatamente. E depois temos cá em baixo a manutenção. E aí torna tudo muito competitivo. Então qualquer coisinha conta. Por exemplo, eles jogam muito com os tempos de um empate fora de casa. Eu começo a ver o jogo de outra forma porque todos os pormenores contam. De um lançamento é surreal, porque tudo conta, porque qualquer coisinha pode fazer diferença no jogo e são 3 pontos que tu perdes. E nós perdemos vários jogos
aos 92. Por exemplo, o Atlético de Madrid, se não estou em erro, perdemos o jogo aos 92 e são logo ali. Podias pontuar e acabas nem já. consegues ir atrás. E isso faz diferença, são coisinhas que fazem diferença. E é frustrante, mas ao mesmo tempo mostra a competitividade do campeonato. E faz-te crescer também, ver as Claro coisas que de outra maneira. Sim, sim. E Mas- é uma maturidade diferente no futebol, porque lá está, eu vivi os dois. Exatamente. O estar a lutar para o título e o estar a lutar para não descer. E acho que isso enriqueceu-me também como jogadora e como pessoa. E mesmo as idas para os treinos, ou seja, uma coisa é à segunda-feira ires treinar depois de teres ganho, outra coisa, acredito eu, seja ir à segunda-feira treinar depois de teres perdido e se calhar 3 semanas consecutivas. Portanto, Claro que sim. E lá está, depois também está as jogadoras na equipa. Se calhar eu também não tinha muitas jogadoras que tinham estado num contexto de ganhar muito. Então, um empate para elas, se calhar, era muito bom. Era uma grande vitória. Exatamente. E foi isso que eu também tive que aprender a gerir. Porque se calhar, não, o empate foi bom. foi bom, exato. Foi bom para nós. E foi estas coisas que eu comecei a aprender a gerir. E já quando estive no Santa Teresa também tive a mesma experiência. E foi giro porque fez-me ver outras coisas também. E conseguiste passar-lhes alguma da tua ambição? Ou Sim. da tua maneira de ver o jogo? Quem me conhece minimamente já sabe que eu gosto muito, sou muito expressiva. Tipo, empate, mas. E transmito muito o que sinto e sou muito honesta. E mesmo com o treinador falávamos abertamente depois dos jogos. Eu gostava disso também e dizia as minhas ideias e a questão das marcações individuais. Nós acabamos a época a fazer marcações genais. Olha, Olha, Venci o isso é desafio. deixar a tua Vocês estão marca. Fátima aqui. Isso é deixar Não é a tua fácil. marca. E fizemos melhores jogos. E o treinador disse ok. Mas no final ele disse alguma coisa assim, ou foi isso tipo. ele não disse, isso Foi ele um não olhar. Mas Tipo. bastou que ele tivesse posto a equipa a jogar daquela forma que eu fui tipo, ok, fixe. Já posso ir embora. Já posso Posso ir voltar ao tranquilo. meu Sporting. É, porque assim, nós muitas vezes perguntamos, não é? Que marca é que ir para fora deixam em vocês, mas vocês também deixam a vossa marca. E isso é a prova de que. Eu orgulho-me do que ela estava a dizer do hipotreino de ser duro. E eu orgulho-me, eu tive fases que eu não joguei, e foi duro para mim. Também estiveste lesionada. Eu comecei a titular, depois parti o dedo no jogo Pois. da Islândia. Ai, meu Deus. Neste momento há uma troca de treinador. Eu tive 2 meses fora, o treinador não me viu treinar daqueles 2 meses. Não joguei, fomos de férias de Natal, voltei e fui titular. Fui para a Nova Zelândia, para o play-off. Quando regressei, fui para o banco, outra vez. E tinha jogado a titular contra o Real Madrid, contra o Barça, 90 minutos sempre. E aquilo também foi duro, emocionalmente. Mas eu mentalizei-me, não, nós temos um Mundial e eu tenho que chegar top ao Mundial. E orgulho-me de ter tido sempre aquela postura de, mesmo não jogando, Ir sempre treinar ao dar máximo, Sim, mesmo nos treinos após os jogos. E os treinadores, os próprios treinadores reconheceram isso e vieram-me agradecer a minha postura, que não tenho que agradecer, porque toda a gente deveria ser assim. E acho que é essa a marca que eu deixo da questão da mentalidade. E a ser levar profissional. Portugal no peito. Sim. A dar Sempre. esse exemplo também. É verdade. bonito, deixa de ser não? jogadora Claro. portuguesa e, portanto, nós também nos caracterizamos por isso. exatamente. E vamos à luta. Será que afinal não é só palavras, né? Que também há ações. E agora? Há ações e há a Liga das Nações, não é? Que foste convocada. Pois Muitos é. parabéns, não é? Obrigada. Uma nova prova, novos desafios. Vais trazer também toda esta aprendizagem que falávamos aqui para esta competição. O que é que tu esperas desta competição? Quais são assim, os desafios que antecipas? Olha, para já estou muito feliz por haver esta competição e por haver ali uma portazinha para os Jogos Olímpicos também. Incrível. Que é algo que eu desde pequenina sempre quis muito. É um objetivo. Pronto, acaba por ser uma expectativa aqui na Liga das Nações de trabalhar nesse sentido para podermos também chegar aos Jogos Olímpicos. Gostava muito. pessoalmente. Elas querem ser as primeiras em tudo. Primeira mundial, São as primeira navegadoras, das Ana. as primeiras no O dia que eu Jogos tiver um Olímpicos. neto, poder dizer: olha, este é o percurso. É verdade. É, muito É giro. verdade. Estamos na história do futebol feminino. Claro que estão. Claro que estão. Isso é incrível, não é? Depois deste Mundial começámos todos a querer mais, a culpa é vossa. E bem, tem Ou que ser. seja, isto não é só ir lá jogar agora. Agora também queremos qualquer coisinha. O que é que se propõe em Portugal nesta Liga das Nações? Isso para já é com o treinador, mas nós Mister. comprometemos sempre a dar o nosso máximo.
fazer o nosso jogo e levar sempre Portugal o mais longe possível. É isso que nós queremos e ambicionamos, e acho que ficou claro no Mundial. Muito. E a partir daí tem que ser, é aquele nível de exigência e tem que ser daí para cima, nunca para baixo. Claro que às vezes há percalços e é difícil, é futebol, mas ambicionamos sempre dar o nosso melhor e levar Portugal o mais longe possível. Depois do Mundial, Liga das Nações, não é? Não, temos adversários difíceis. França. A França é uma equipa muito poderosa, tem grandes nomes, tem muita velocidade na frente, tem uma defesa também que impõe respeito. Mas depois de 6 horas de treino útil, não é? Tatiana. É verdade. Fátima. É um adversário complicado. A Noruega também será. Tem muito talento, tem um treinador novo agora. Pois tem, e essa Estou na será a maior expectativa para dificuldade, ver. se calhar, não é? Exatamente. Estou nessa expectativa de ver isso. Mas eu acredito sempre em Portugal. E aquele jogo dos Estados Unidos, por exemplo. Pá. Ainda é está assim, aí, não é? assim. Aquela feridazinha, mas acho que ficou provado que Portugal pode competir com quem quiser se conseguirmos ser competentes e fazermos o nosso trabalho. E é isso que eu espero. Muito bem. E agora que passámos esta fase assim, não é? De mais compostura, de falar, né, destes assuntos sérios. Deixa beber água. Faz uma pausa. Exato. Deixa beber água. Queríamos conhecer, não é? A Fátima Aventureira, porque ouvimos dizer, não é? Que sempre pronta para a próxima aventura. Ela há pouco não não disse nada, mas ela nunca falou em feitio. Não, tenho um feitio. Tens mau feitio? Pronto. Complicado, Fátima. Tenho um feitio complicado. Mas olha, sou muito verdadeira e honesta. O que tenho a dizer. Se calhar esse é que é o. às pessoas. As pessoas não, às vezes não sabem lidar muito bem com isso, não é? É aprender a dar. Mas às vezes também sou teimosinha e tal. Mas também sei reconhecer quando estou mal. Mas se calhar essa importante. teimosia que também te Vocês levou ao Mister lá, não Vocês é? conseguem perceber perfeitamente o quão teimosa ela é quando ela vai para a Espanha mudar a marcação individual para a Exato. marcação zonal. Dá logo para perceber. Está aí, logo não é? para perceber. E lá está, eu sou uma. Exato, isso é que eu estou a Mas dizer. continuar ali naquela ideia. Pode ser que eu ainda consiga mudar aqui. Olha, mas consegui. E conseguiste, estás a ver? E fez Nunca duvidei. essa diferença. Nunca duvidei. É verdade. Mas agora queríamos saber, não é? Do outro lado, não é? O outro Das lado aventuras. da Fátima fora de campo. Sou não é? muito Assim, de aventureira. Viajar, não é? Assim, qual foi assim, o top 3 de países mais incríveis assim, e diferentes que foste? Tailândia, sem dúvida. Tailândia, Bali, gostei muito. Pai, que eu já fiz muitas. Olha, gostei muito do Camboja. O que é que te leva assim? O que é que tu gostas mais dessas viagens? A parte cultural. Gosto muito porque é muito diferente e eu gosto de perceber essas diferenças. Gosto de misturar-me com a população local, não gosto de ir em viagens guiadas com só turistas, não gosto nada dessas coisas. Gosto de andar com os locais, gosto de conhecer Vais tipo às sítios. danças, aos rituais, essas coisas assim. Eu vou às festas também, provo as comidas todas. Eu gosto muito disso, gosto muito. Pá, foram muitos países, já estive no Egito também. Aí foi um bocadinho complicado porque fomos 3 mulheres, eu, a minha mãe e a minha irmã. E o respeito pela mulher lá ainda tem muito. É questionável. Pois. Tem muito para evoluir ainda. E essa foi uma das que tivemos umas aventuras mais assustadoras. Mas correu tudo bem e estamos cá. E a minha mãe disse que voltava. Portanto, é quase mais aventureira que eu. Foi sucedido, Sim, foi sim. bem sucedido. Mas gosto muito de tudo. Se tiverem alguma pergunta específica que me queiram fazer sobre as E minhas depois viagens, mandam mensagem no Instagram. É exato. Eu por Mas tu acaso gostas estou a pensar. de esportes radicais também? Ou seja, adoro. Pois, já tinha ouvido aí umas histórias que não vou contar. Olha, fui com a Matilde Fidalgo fazer Foi? o salto lá em Évora. A Matilde agora joga no Famalicão. Exatamente, estava em Espanha. Estava em também. Espanha, no Betis, agora Fomos voltou. fazer o salto e foi muito fixe. Estamos sempre a tentar combinar para ir fazer um bungee jumping. Calma. Mas já nas fizeste férias. ou ainda é a primeira vez que vais fazer o O bungee bungee jumping? jumping ainda não Isto é um fiz. perigo, estas jogadoras. Fizemos foi agora está-me a faltar o nome. Skydive. Qual foi a maior loucura que já fizeste? Aí de esportes radicais. Ok. Então, agora vi Mas eu, se calhar não estou a ver a cara, mas. Esportes radicais, não, só Skydive. Foi. Penso eu, sim.
Não tens nenhuma história que queiras contar aí? Assim, uma história maluca. Epá, mas é que eu tenho muitas que não se podem contar. Mas é daquelas, então tipo, imagina, tu acordas e pensas, epá, hoje vou fazer, ou é tipo marcado com tempo de antecedência? Ok. É preciso um mindset dessas coisas que eu. Eu marco tudo com muita antecedência. Gosto de ver tudo. Eu perco dias a ver tudo. Só que depois lá também gosto de ter 2 dias que eu não tenho nada planeado. Porque quando chego ao local, começo a ver coisas que não tinha visto Pois, e na aí- internet nem nada. E digo, hoje é só para me perder e para deixar-me levar. Já aconteceu mesmo perdeste? Já aconteceu perder-me ou ficar sem bateria no telemóvel, não ter GPS e ter que me orientar e andar ali às voltas. Quem tem boca vai a Roma. Sim, É só mas falar. chega-se a todo lado. Não chegou a tipo estar ter que andar com uma jangada no rio para chegar à outra margem, pois não chegou a esses extremos. Ainda não. O que é que falta fazer na tua bucket list? Olha, eu gostava muito de fazer Mianmar, a Birmânia. Estão em guerra civil. Está uma situação muito complicada lá no país, mas antes do Covid era a viagem que eu tinha assim planeada. Depois tiveram a guerra civil, mas gostava muito. Também gostava muito de fazer Índia. Quero muito ir à Índia. México, ainda tenho É, a explorar. pronto. A nível da Europa já explorei a Europa praticamente toda. Antártida, não? Eu odeio o frio. Pronto, então. No frio não me apanha. Afinal, no frio não. Este ano também foi complicado por isso. Eu E estive em a Nova treinar à neve. Zelândia? Não, eu estive a treinar com neve em Ah, lá Vitória, em- em Espanha. Também. E Nova Zelândia também estava frio. Estava. Mas eu e o frio não. E sempre que vou para um destino em férias de verão, tem que ter praia. Senão, Senão nem vou. Nem vou. Nem vou. nem vale a pena. Pois, e o tempo acabou. O tempo acabou. Já estão aqui a fazer sinais. Corta. Pronto, olha, eu estava aqui, eu ficava aqui, mas não sei quanto tempo também. a falar de aventuras destas. Passa sempre rápido. Obrigada, Fátima, por teres Obrigado a vindo, por vocês. teres partilhado todas essas experiências que nos enriquecem também, a nós e a quem nos vai ouvir. Aos teus fãs e as tuas fãs também. Ó João. Ó Joãozinho, estamos contigo, Exato, ele está a João. ouvir. E obrigada novamente também ao Sporting por ter permitido que estivesses cá e vamos por uma grande Liga BPI. Exato, um Que bom assim regresso. seja. E agora na seleção também. Uma boa Liga das Nações. Uma boa Liga das Nações, claro. Só queria terminar com a BPI, não me deixaste. Desculpa. Mas pronto, olha, muito obrigada, um ótimo regresso, não é? E também um bom regresso, estão também de volta aos nossos podcasts, não é? Se nos estão a acompanhar desde o início. Para quem ainda não acompanhou ou que não sabe por onde é que nós andamos, estamos em todo lado, não é, Ana? Todo lado. YouTube, Todo Spotify, portanto é só procurarem que nós estamos lá. Temos muitos episódios, muitas histórias assim incríveis, como a da Fátima, para partilhar convosco e muitas mais para o futuro. Portanto, contamos convosco até ao próximo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.